Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. E aí, Sofia Eduardo, dá um alô pra galera. Oi, pessoal! Já fala que tem vídeo teu subindo. Ah, tem vídeo meu subindo. Beleza, vamos lá galera. Vamos falar hoje sobre um assunto. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos falar sobre um assunto muito legal. Né? Eu fiquei pensando muito nisso sobre isso hoje à tarde. E tem até um filme, né? Com esse tema assim, parecido, né? Eu fiquei pensando sobre o teu passado te condena? Será? O teu passado te condena? Será? Será? Tá? E eu gostaria de abrir esse vídeo. O pessoal já me falou, Sidão, fica olhando para a câmera, mas eu não consigo. Eu fico me olhando e olhando para a Sofia Eduardo. Eu não consigo olhar para cá. Vou tentar. Gostaria de abrir essa nossa conversa com uma frase do Sócrates. Fala, Sofia Eduardo. Antes de tudo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal para E dar dá aquela like. força. Vamos falar gostei? Melhor do que like, né? A gente não é americano, não é inglês, a gente é brasileiro, né? Vamos falar. Dá um Gostei. joinha pra Um valer. joinha. Um joinha pra valer. Então Sócrates disse o seguinte: admitir a ignorância é abrir a porta para a sabedoria. Vamos lá. Admitir a ignorância é abrir a porta para a sabedoria, certo? Então, eu sempre costumo falar aqui nos vídeos que eu não sou o dono da verdade, não faço questão de ser, mas tenho algumas opiniões e algumas colocações sobre determinados assuntos, certo? Sofia Eduarda? Alguém tá me chamando. Vai lá ver quem é. Eu vou lá. Então, pessoal, sobre essa questão, né? Teu passado te condena? Eu estava pensando sobre isso de dois aspectos, tá? Do aspecto religioso, certo? E do aspecto civil, certo? E as pessoas elas têm um pensamento deturpado ou equivocado em relação a quem você foi, quem nós fomos no passado e de quem nós somos agora, no presente, tá? Todo mundo tem um passado, óbvio. Quem está vivo tem um passado. E às vezes não nos orgulhamos muito ou cometemos algumas coisas que não foram legais. Talvez não seja aquele passado que nós gostaríamos de ter, certo? Porém, o sábio aprende alguma coisa com isso. Ou seja, ele tenta melhorar. Ele tenta pegar aquele erro dele do passado e não cometer mais. E aprender com isso, certo? Então, quando a gente fala do aspecto religioso, Voltei, pessoal. quando a gente fala do aspecto religioso, Deus, quando nós nos arrependemos verdadeiramente de um pecado, Ele apaga esse pecado, Ele esquece, né? Se eu não me engano, eu devia ter ido buscar. Tem uma escritura lá eu acho que é Isaías, que fala que por mais que a tua vida tenha sido ruim, né, tenha sido vermelha como o carmesim, é uma coisa assim, ela pode vir a ser branco como a neve. Isso quando você se arrepende verdadeiramente do seu pecado e não o comete mais. E passando agora para o civil, conversei com o Feitosa, um aluno meu que é advogado. Eu falei, Feitosa, como é que funciona? Ele me falou assim, não, Sensei, funciona da seguinte forma. Quando o condenado cumpre a sua pena, certo? Quando o condenado cumpre a sua pena, depois de cumpri-la, que ele tem a sua liberdade, daquele crime, ele não pode ser condenado mais. Lógico, né? Fica lá registrado, fica lá uma ficha, né? Tá? Mas ele não pode ser culpado novamente por aquele crime, a não ser que ele venha cometer. Aí já entra aquela coisa de não ser mais réu primário, etc e tal. Não sou advogado, não vou entrar nesse mérito para não falar besteira, né? Mas mais ou menos isso que ele me falou. Tá? Então vamos lá, o cara cometeu um crime, ele foi preso, passou lá um determinado tempo da vida dele pagando por esse crime,
tá? Seja ele de qual natureza for, e ele teve bom comportamento e o cara papapá, é posto em liberdade, certo? Nós vamos culpar, nós vamos julgar o cara por esse crime, ele já pagou. Ele vai ser condenado por esse crime que ele cometeu ou por esse pecado que já tenha sido pago? Só que muitas vezes o que acontece é que tem pessoas que ressuscitam coisas que aconteceram há 10, 20, 30 anos atrás e jogam à tona. Aí vai da tua maturidade e da tua sabedoria se deixar levar por isso ou não, certo? Às vezes você teve um passado não muito legal e há 20 anos atrás tu convivia com determinada pessoa e ela te encontra, passou esses anos todos. E quando ela te encontra, ela volta a tocar naquela coisa lá de trás que tu passou esses anos, esses 10, 20 anos tentando corrigir, corrigindo e mudando para ser uma pessoa melhor, e ela vem e toca no assunto, porque ela passou esse tempo todo sem conviver contigo. E a lembrança que ela tem é aquela lá do passado, que não era tão legal, e traz isso à tona. Pessoal. Essa Eduardo hoje está elétrica. Tá, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês hoje é que o passado, o nosso passado não nos condena. Tá? Isso é uma forma errônea e equivocada que as pessoas têm com relação ao nosso passado. Certo? O passado ele existe, gente, mas não estamos mais lá. Nós não somos aquelas pessoas que vivíamos naquela época. A gente amadurece, a gente aprende, a gente fica mais sábio, a gente fica mais humilde, a gente reconhece os erros e tenta melhorar. Então aquela pessoa do passado, ela não existe mais, tá? Fala, Silvia. Dá o like, se inscreve no canal, dá o like. Exatamente. Então não vamos julgar as pessoas pelo seu passado. Vamos aproveitar o que ela tem de bom no presente. Eu tenho certeza que se a pessoa é de bom caráter, se ela realmente tem o desejo de mudar, ela vai mudar, né? Ela vai se tornar uma pessoa melhor. O que tu acha, Sofia Eduarda? Sim ou não? Sim. Pessoal, tá bom, beleza, para o vídeo não ficar muito comprido. Era esse o meu raciocínio de hoje que eu queria compartilhar com vocês e deixar vocês tranquilos. Pelo menos na minha opinião é assim. Tá? O nosso passado não nos condena. Dá o like nesse vídeo, dá o like nesse vídeo. Tá bom, vamos lá. E olha só, pessoal. Vídeo. E olha só, pessoal. Vídeo. Dá O verdadeiro like cadáver, nesse vídeo. presta atenção, só um pouquinho, Sofia Eduarda. O verdadeiro cadáver não é o corpo, mas aquilo que deixamos de fazer. Já disse isso Fernando Pessoa. Um forte abraço, estamos juntos. Os!